Bom, pessoal, esse vídeo 2 é para mostrar outras condições interessantes. Vamos lembrar que aqui seria um tubo que, na verdade, foi ajeitado ou ajustado para que sejam montadas as estruturas anatômicas. Portanto, é uma estrutura que apresenta cavidades. Essas cavidades recebem o nome de ventrículos cerebrais. Eu vou fazer um contorno aqui muito emblemático para que vocês entendam uma outra questão fundamental relacionada ao neurodesenvolvimento. Então, eu vou desenhar mais ou menos aqui, vocês podem fazer, a medula segue lá, e eu vou tirar isso daqui para mostrar para vocês um detalhe extremamente importante. Como nós vimos, né, trazendo aqui as estruturas tridimensionais, essa região com essa cavidade do telencéfalo será o ventrículo lateral. A região que seria a cavidade do diencéfalo aqui em cima será o terceiro ventrículo. A gente vai ter a continuidade do mesencéfalo e logo abaixo aquela estrutura que eu chamei de romboencéfalo, com metencéfalo e mesencéfalo, vai ter uma cavidade que nós chamamos de quarto ventrículo. Portanto, ventrículos laterais, aqui eu tenho o terceiro ventrículo, aqui eu vou ter o aqueduto, que passa pelo mesencéfalo, e eu vou ter o quarto ventrículo nessa região, certo? Qual detalhe importante nesse momento? Uma pergunta surge a partir daí. Como, a partir desse tubo neural, vai ser construído toda a massa de tecido nervoso? Então, eu quero dizer para vocês que a massa mais interna de tecido vai formar uma camada de células que a gente chama de neuroblastos. Ao longo, essa camada de células chama-se matriz germinal. E nós vamos ter aqui a diferenciação de neuroblastos que vão montar o tecido nervoso. O arcabouço para a montagem do sistema nervoso se dá a partir da formação dos hemisférios cerebrais, do tálamo, como vocês puderam ver nesse modelo. O fato é que nós vamos ter grupos de células que inicialmente vão formar, a partir dos neuroblastos, as células de condução ou células gliais, como, por exemplo, oligodendrócitos, que vão servir como guia, né, durante o processo de condução desses neurônios, que, na verdade, nós chamamos de neuroblastos. Esses neurônios formados a partir dos neuroblastos começarão a migrar, usando como escada molecular as células dos oligodendrócitos, e aí vão formar as camadas, por exemplo, do córtex cerebral, são 6 camadas, vão formar a parte correspondente ao tálamo, essas duas bolinhas, vão formar a região que vai ficar próximo do quarto ventrículo, que é a ponte, vai formar a região do bulbo e vai formar o cerebelo. Logo, portanto, se a gente for por uma sobreposição anatômica, a gente vai ter mais ou menos o que eu estou mostrando para vocês em relação à estrutura embriológica, os seus ventrículos e a formação do sistema nervoso a partir de um tubo que nós chamamos de migração neuronal.